Bom dia, tudo bem com vocês? Então nessa videoaula de hoje nós iniciaremos o conteúdo, trabalhando um conteúdo de associação de resistores, que é um conteúdo aplicado para as turmas da terceira série do ensino médio. Esse conteúdo ele é muito importante porque geralmente é cobrado nas provas externas, tá? Então assim, é um conteúdo que dificilmente todo ano tem uma questão envolvendo a ideia de associação de resistores na prova do Enem, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte: para efeito didático, para a gente compreender de forma mais tranquila, eu vou diminuir o tempo de cada vídeo e para isso eu vou dividir, porque nós temos três tipos de associação de resistores: em série, paralelo e mista. Então, para cada aula, eu vou fazer uma associação. Então, série vai ser na aula 1, paralelo aula 2 e mista aula 3. Vou fazer uma playlist de 3 aulas de associação de resistores. E a gente vai explicando detalhadamente. Iniciaremos relembrando o conceito de resistor. O que é um resistor? Resistor é um dispositivo elétrico que transforma a corrente elétrica em calor, ou seja, ela pode limitar o efeito da corrente elétrica dentro de um circuito, diminuir o efeito da corrente elétrica dentro de um circuito, transformando parte da corrente elétrica em calor, ou ela pode simplesmente transformar integralmente toda a corrente elétrica em calor a partir do efeito Joule. Bom, outra coisa que eu expliquei na aula anterior sobre resistores é que existe duas leis associadas a resistores, que a gente chama das leis de Ohm, A primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, é aquela que eu relaciono resistência elétrica, dB e corrente. U é igual a R vezes I. E a segunda lei de Ohm é uma lei associada mais às questões físicas e geométricas dos resistores. Então vamos lá, o que é uma associação em série? Uma associação de resistores em série é aquela associação onde você tem um circuito, você tem um fio, esses fios, por exemplo, imagina que você tem 3 lâmpadas associadas em série, 3 pequenas lâmpadas associadas em série. Você conecta esse fio com as 3 lâmpadas conectadas, o polo positivo na bateria e o polo negativo na bateria. Ou seja, quando você liga, só vai ter um único caminho a passar da corrente elétrica. Necessariamente, a corrente elétrica vai sair do polo positivo, vai passar pelo fio, vai passar pelas 3 lâmpadas pelo mesmo caminho e vai retornar para a bateria. Então você tem um único caminho para a passagem da corrente elétrica. E isso a gente chama de associação em série, beleza? Existe a associação em paralelo, é quando você tem vários caminhos da corrente elétrica. A corrente elétrica ela sai do ponto A, aí chega um momento que tem três partes. O circuito se distribui em 3 partes, por exemplo, e aí vai ter caminhos diferentes para a corrente elétrica. Numa associação em paralela, não. Desculpa, numa associação em série, não. O que acontece? Só tem um único caminho. A corrente vai sair do polo positivo da bateria, que vamos chamar de A, e vai percorrer o fio passando pelo resistor 1, pelo resistor 2 e pelo resistor 3, E aqui chega no ponto B. Qual é a grande desvantagem de uma associação em série? É que se danificar um dos resistores, imagine que esses resistores são lâmpadas. Se eu desenroscar uma lâmpada aqui, se eu tirar uma lâmpada, automaticamente deixa de funcionar os outros resistores, porque aí você corta a corrente elétrica que passa por uma lâmpada. Como é a única corrente que está passando pelas 3 lâmpadas, você acaba eliminando, deixando de aplicar a corrente elétrica e não funcionam as lâmpadas. Essa é a desvantagem. Nas residências das nossas casas, funciona a associação em série ou associação em paralelo? Por exemplo, se fosse uma associação em série na nossa residência, na nossa casa, quando você apagava, por exemplo, a lâmpada do banheiro, automaticamente desligaria todas as outras, geladeira, televisão, as outras lâmpadas ou qualquer aparelho elétrico e eletrônico que você está utilizando, certo? Então, na nossa residência, na nossa casa, a associação de resistores se dá em paralelo.
porque aí são correntes independentes, as correntes se dividem para cada aparelho, correto? Então vamos lá, quais são as duas principais características de uma associação de resistores em série? A primeira é que a corrente que atravessa os resistores é a mesma, conforme eu falei. Então a corrente total que sai daqui vai passar por R1, vai passar por R2 e vai passar por R3. Então eu posso dizer que a corrente total é exatamente a corrente 1, que é a corrente 2, que é a corrente 3. Certo? Outra situação. Bom, o gerador vai aplicar uma diferença de potencial para que haja fluxo de corrente elétrica. Essa DDP dada pelo gerador, aplicada pelo gerador, seja uma pilha, uma bateria ou a própria tomada da residência, ela vai ser a DDP geral, total dos extremos A e B, vai ser a soma das DDP para o resistor 1, para o resistor 2 e para o resistor 3. Ou seja, a DDP total emitida pelo gerador dos extremos se divide entre os resistores. Então, eu tenho, por exemplo, uma DDP aqui. Imagine que esses resistores são iguais. Vamos supor que cada resistor desse tem 10 ohm, né? Então, eu tenho aqui uma DDP de 90 volts. Se os resistores são iguais, 30 volts vai ficar para R1, 30 volts para R2 e 30 volts para R3. E a soma vai dar a DDP geral. Beleza? Então, é assim que funciona. Essas duas características principais. A corrente é a mesma corrente que passa por R1, passa por R2, passa por R3 é a corrente total. E a DDP geral se divide entre os resistores. Não igualmente, só se divide igualmente se os resistores forem iguais. Então, considerando as duas características anteriormente faladas, nós vamos entender como que a gente associa os resistores em série. É muito simples a associação de resistores em série. Pela lei de Ohm, como que é a lei de Ohm? U é igual a R vezes I. Essa é a lei de Ohm que eu estou falando, que nós estudamos anteriormente, no vídeo anterior. Né? Pela lei de Ohm, nós temos que isso aqui é o que eu expliquei, que a DDP geral, uma associação em paralelo, é a soma das DDP de cada resistor. Então eu posso dizer que a DDP geral é a DDP 1 mais a DDP 2 mais a DDP 3. Como que eu defino a DDP? Pela lei de Ohm, R vezes I. Então a DDP geral vai ser o resistor equivalente vezes a corrente. O que é um resistor equivalente, gente? É o único resistor que equivale a todos os outros resistores associados. Então, por exemplo, eu tenho 10 resistores associados. Então eu vou determinar um resistor equivalente, ou seja, é como se eu fosse operar com aqueles resistores de forma que eu tenho um único resistor que equivale aos 10. A intensidade dele, o valor numérico dele, certo? Então, o geral, qual é a DDP geral? Vai ser o resistor equivalente vezes a corrente. O 1, DDP 1, resistor 1 vezes a corrente. Para o DDP 2, R2 vezes I. E para a DDP3, R3 vezes I. O que eu fiz aqui? Todos os resistores estão multiplicados pela corrente I, que é a mesma corrente. Por isso que eu não coloquei I1, I2, I3, eu não coloquei, porque a corrente é a mesma. Tá? Então o que eu fiz? Eu coloquei o I em evidência, né? Conforme está aqui. Aí você tem uma multiplicação antes da igualdade pelo R equivalente e uma multiplicação da corrente pela soma dos resistores. O que eu fiz? Eu posso cancelar. E aí sobra o quê? Que o resistor equivalente é simplesmente a soma dos resistores da associação em série. Então, se eu tenho 10 resistores, tudo em série, se eu somar a somatória desses 10 resistores, vai me dar um resistor equivalente, um REC. Beleza? Então, o resistor equivalente vai ser a soma dos resistores que está no circuito em série. Então, vamos analisar dois exemplos para ficar bem claro para vocês na associação em série. Tá bom? Nós vamos analisar esse exemplo detalhadamente. Então, vamos lá. Exemplo 1 diz assim, ó, 2 resistores. Aqui está o circuito, tá? Depois eu volto para o circuito. Vou ler primeiro o enunciado da questão. 2 resistores de resistência R1 4 ohm e R2 6 ohm são associados em série. A DDP medida entre os terminais do resistor R1 é
U1 igual a 24 volts. Determine, letra A intensidade da corrente que atravessa R2. B, a DDP-U2 entre os terminais de R2 e a DDP-U entre os extremos A e B da associação. E a letra C, a resistência equivalente à associação. Bom, analisando aqui o circuito elétrico, eu tenho o ponto A e o ponto B. Nós temos uma DDP geral entre os extremos A e B. Nós temos uma DDP U1 para o resistor 1 e temos uma DDP U2 para o resistor 2. Foi dado o quê? Foi dado o valor de cada resistor, no caso, resistor 1 4 ohm, resistor 2 6 ohm, e foi dada a DDP do resistor 1. Qual o valor da DDP daqui? Aqui, 24 volts. Tá? Essas são as informações. Então a letra A pede para definir qual a intensidade da corrente que atravessa R2. Bom, nós sabemos que numa associação em paralelo, a corrente é a mesma, tanto para R1 quanto para R2, porque eles estão associados em série. Então, se eu usar essa relação aqui, ó, U1 igual a R1 vezes I, eu vou achar a corrente I, porque essa corrente I é a mesma para o circuito todo. Então, vamos lá. U1, 24, usando sempre a lei de Ohm. Por isso que eu disse na aula anterior sobre resistores, que a lei de Ohm era válida a partir de agora até no final do curso de elétrica. U1 é igual a 24, R1 foi dado, é 4 vezes I. Então, I vai ser, o número que está multiplicando passa dividindo, que vai me dar 6 amperes. Então, a corrente que atravessa R1 é a mesma corrente que atravessa R2, que é igual a 6 amperes, certo? A letra B. Na letra B, pede para definir qual é a DDP U2 entre os terminais de R2 e depois a DDP geral. Bom, novamente, como eu já sei o valor da corrente, eu sei o valor do R2, que foi dado aqui, que é 6 ohm, e sei o valor da corrente que passa por R2, que é a mesma corrente que passa por R1, que é quanto? 6 amperes. Então, se eu usar a relação, ó, lei de Ohm, ó, U2 é igual a R2 vezes I. Eu vou achar o valor da DDP2. Qual vai ser o valor da DDP2? O valor da DDP2 vai ser R2, que é 6 ohm, vezes a corrente que passa por R2, que é a mesma que eu acho que passa por R1, que é 6 amperes, vai me dar um valor de 36 volts. Qual é a DDP total entre A e B? Vai ser a soma das DDP. A DDP de R1, dos extremos R1, e a DDP do extremo R2. Então, eu vou somar 24 volts, que é a DDP do R1, mais 36 volts, que é a DDP do R2. Então, a DDP total vai me dar um valor de 60, né? 60 volts. Certo? E, por último, pede para determinar a resistência equivalente da associação. Muito simples, porque numa associação de resistores em série é a soma dos resistores. O resistor equivalente é a soma. Então, a letra C vai ficar assim. Resistor equivalente vai ser a soma de R1 mais R2, que vai dar resistor equivalente, vai ser 4 mais 6, que é igual a 10 ohm. Essa é a definição, essa é a resposta. Certinho? Vamos ao exemplo 2, então, agora. Considere a associação em série de resistores. Nós temos 3 resistores associados em série entre os extremos A e B. Certo? A DDP total entre A e B é 36 volts. O valor de R1 é 2 ohm. O valor de R2 é 4 ohm e o valor de R3 é 6 ohm. O que pergunta? Letra A, para determinar o quê? A resistência equivalente da associação. E letra B, a DDP entre os terminais
de R2. Eu quero saber qual é a DDP daqui, ó. A DDP 2, certo? Bom, letra A, basicamente pronta, muito simples. O resistor equivalente numa associação em série é a soma dos resistores em questão, né? Então, simplesmente você soma 2, 4 e 6. 2 mais 4 mais 6. Então, o resistor equivalente aqui vai me dar o valor de 12 ohm, certo? E na letra B, pede para determinar a DDP dos extremos de R2. Bom, o que eu tenho que fazer, gente? Para eu achar a DDP U2, eu tenho que primeiro determinar a corrente que passa por R2, que é a mesma corrente que passa por R1, que é a mesma que passa por R3, que é a corrente geral. Então eu vou utilizar primeiro a lei de Ohm com todos os resistores associados, o resistor equivalente, para determinar essa corrente I, essa corrente geral, e usar a DDP geral. Então vai ficar 36 igual a 12 vezes I. Então I vai ser 36 dividido por 12, que vai me dar um valor de 3 amperes. Eu já sei então que a corrente que passa por R1, por R2 e por R3 é 3 amperes. Agora eu vou calcular o valor de U2, fácil. Como? O 2 é igual ao resistor 2 vezes a corrente que passa por ele, que é a mesma de 3 amperes. Então, o 2 vai ser, qual o valor de R2? O valor de R2 é 4, né? 4 ohm vezes a corrente que é 3. Então, a DDP de U2, do resistor 2, vai ser 12 volt, certo? Essa é a resposta. Então, mais uma vez, eu vou pedir a vocês aqui que se inscrevam no canal, dá um like, compartilha, para que outras pessoas tenham acesso a essas aulas, se vocês, né, achar conveniente, gostar, ajudar no compartilhamento, beleza? Muito obrigado e até a próxima.